todas essas gravações, né, como fiz semestre passado. Tá? O pessoal que já fez álgebra linear e o que não fez também, o que trata a álgebra linear? Eu penso que ela é até mais fácil do que o cálculo 1. A álgebra linear, ela trata de soma, naturalmente subtração, e escalonamento de vetores. O que é um vetor? Essa é uma ótima pergunta. Vetor, por enquanto, é uma seta que tem uma cabecinha, né, e o rabinho. E aponta para algum lugar. Tem módulo, direção e sentido. Só que em álgebra linear, naturalmente, vetores podem ser somados. Né? Eu posso somar dois vetores. Eu posso multiplicar ele por 2, por menos 7, então posso escalonar. Mas em álgebra linear, vetores são mais do que setas. Funções podem ser vetores, matrizes podem ser... Um monte de coisa pode ser chamado de vetor. Porque tudo que eu obedecer certas propriedades com relação à soma e ao escalonamento vão ser vetores. Então, álgebra linear trata de vetores e de forma linear. Não existe vetor ao quadrado. É só soma e escalonamento. Vamos às bases, né, ao início. E essas fotos aqui não estão à toa, tá? Tudo isso aqui tem a ver com álgebra linear. Então, vocês já vão ver ao longo da disciplina isso. Esse cubo tem a ver, né? Cada cubo tem um vértice dado por um vetor. Assim, o cubo é o mais fácil, mas você pode desenhar um cachorrinho, né? Naquele estilo Minecraft. Nós vamos trabalhar com funções, né? Funções são transformações feitas sobre vetores. Por exemplo, a função raiz quadrada, você entra com um número único é um vetor de uma dimensão só, e sai um vetor de uma dimensão só. A função é uma transformação. Então, nós vamos trabalhar com transformações, obviamente, lineares. A raiz quadrada não é uma transformação linear. Elevado ao quadrado não é também. Aqui nós temos um vetor comum, não preciso falar mais nada a respeito dele. Né? Mas esse é o vetor que nós estamos acostumados e que é de mais fácil compreensão. O primeiro insight aqui de vetores, nós vamos fazer com as setas. Né? Vejam aqui à esquerda que eu tenho um vetor V e um vetor W. Eu posso escalonar eles mudando o valor real que multiplica cada um deles. Eu aumento, diminuo, aponto até para o outro lado. E eu posso fazer a soma desses dois vetores. Então, perceba que eu posso chegar a qualquer ponto aqui no R2 apenas através dessa combinação de V e W. Essa combinação ela tem um nome especial, é combinação linear. Por quê? Porque nem V nem W tem raiz quadrada, nem elevado ao quadrado, nem seno, é linear. É só uma soma, eles são elevados na primeira potência e são escalonados, né, são multiplicados por um número real. Poderia ser complexo? Poderia, mas não é o caso aqui da nossa álgebra linear aqui que nós vamos ver. A nossa álgebra aqui vai ser linear e real. Aqui eu tenho V, aqui eu tenho 2V, só escalonei. Nada demais. Aqui eu tenho V, aqui eu tenho V mais W. Se eu fizer essa sominha aqui, ó, V mais W.
Daqui a pouco vai aparecer a soma de novo. Tranquilo. Eu chego em qualquer ponto com dois vetores. Claro que não adianta eu pegar V e querer combinar com 2V, né? Daí eu não vou conseguir ir para os lados. Esse vetor W, ele não pode ser dependente de V, ele tem que ser algo independente. O mais comum é nós usarmos os vetores, né? I e J. J não está bem desenhadinho, mas tem que estar por aqui, porque aqui eu tenho 3i, né? 3i, e aqui eu tenho menos... Ah, o J está aqui em cima, claro que não vai estar para baixo, porque o 2J tem o menos 2, é óbvio, né? E assim eu represento o vetor resultante, né? Apenas com as coordenadas dele. Mas, na verdade, esse vetor é a combinação de 3 vezes o vetor 1 e 0, menos 2 vezes o vetor 0, 1. Todo vetor é combinação linear de vetores base. Nós, por simplicidade, usamos como vetores base I e J. São vetores unitários e perpendiculares. Isso facilita um caminhão a nossa vida. Se é que existe essa unidade de facilitação. Nós lá em GA aprendemos produtos de vetores. Então, se eu tenho dois vetores no R3 aqui fica claro de ver que esse é o I e esse é o J, que o produto desse escalar, né? O produto escalar, que é esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, dá zero. O produto escalar de dois vetores perpendiculares dá zero. Inclusive, isso é o conceito de ser perpendicular, né? Vetores perpendiculares são aqueles vetores cujo produto escalar dá zero. Se eu fizer E1 escalar com qualquer um desses aqui, vai dar zero. Bom, mas você lá no começo, Ângelo, você disse que tudo vai ser tratado como vetor, não só a seta. E um cidadão muito esperto, ele vai me dizer, então, será que a função seno de x, né? Essa função, ela pode ser um vetor? Que louco, né? Isso aqui ser um vetor. Bom, eu representei um vetor em 3D por uma coordenada em x, y e z. Quem sabe eu possa representar um vetor aqui por uma coordenada x e y. Só que não são só 3, né? São infinitas. Bom, pensando dessa forma, quem sabe faz sentido. Bom, vou definir, então, o produto interno, ou o produto escalar de duas funções, também como sendo algo semelhante, né? Porque aqui você fez 1, 0 e 0, escalar 0, 1 e 0, assim, a componente em x multiplicada, mais a em y multiplicada, mais a em z multiplicada. É um somatório. Bom, mas só tem 3 componentes, é fácil. Aqui eu tenho infinitas componentes sendo multiplicadas. Se é infinito, eu tenho que fazer uma integral. Isso aqui é o meu somatório. Esse é o meu somatório. E eu vou fazer o produto escalar dessas duas funções infinitas vezes. Vou fazer num período. Vou fazer de menos π até π, já que o período é 2π de qualquer uma delas, né? E o que eu verifiquei? Que o produto escalar não é o correto é produto interno, de seno por cosseno em um período
dá zero. É só resolver essa integral aí que vai dar zero. E essa integral ela pode ser interpretada, ó. Esta função azul aqui é a função seno. Esta função preta é a função cosseno. Multiplique as duas, que você vai ter essa função vermelha. E qual que é a área dessa função vermelha nesse período aqui, que vai de menos π até π? É zero. Dá para ver no olho que dá zero. Mas a coisa doida disso aí é que algumas interpretações ficam abstratas. Você começa a perceber que seno é perpendicular a cosseno. Só que você não enxerga este ângulo de 90 graus. Claro, porque as funções estão num espaço de número de dimensões infinitas, não são nem só 4, né? Que a gente já não consegue perceber 4. A gente consegue perceber só até 3. Mas mesmo assim elas são perpendiculares porque eu usei a mesma definição. O produto escalar é zero. Veja que doideira. A gente não vê, mas consegue provar. Assim como nós fizemos combinações lineares com vetores, né? O vetor V mais o vetor W, então a gente poderia fazer combinações lineares com a função seno e cosseno. Por que não? Se eu somar essas funções aqui que são puramente seno, ó, essa é um seno, essa é um seno, essa é um seno, essa é um seno e essa é um seno, vai dar esta função muito doida aqui, que é periódica. Muito bem, não entendi, Ângelo. Antes você falou em seno e cosseno, e agora você está falando só de seno. Claro, aqui teve um pulo que eu vou explicar agora, senão não vai ser possível compreender. Tá? Então, eu vou fazer aqui a integral, que nós já havíamos feito antes, de seno vezes cosseno de menos π a π. De menos π a π. Seno de x vezes cosseno de x. Essa integral deu zero. É zero. Beleza. Vou fazer outra integral. Eu vou fazer de seno de x vezes seno de 2 vezes x. Também dá zero. Qualquer valor que eu colocar aqui vai dar zero. E olha aqui que coisa legal que eu vou fazer agora. Eu vou colocar um gráfico. Eu vou começar digitando seno de x. Vou fazer ele de menos 3,5 a mais 3,5, porque π é 3,14, só para dar uma arredondada, de menos 3,5 até 3,5. Aqui, fiz um período, um pouquinho mais. Agora eu vou fazer mais uma função. 1/3 do seno de 3 vezes x. E depois, só mais uma depois, tá? E 1/5. Eu garanto para vocês, né, que seno de 5x é normal, né? É perpendicular a seno de 3x, que é perpendicular ao seno de x. Essas funções elas são perpendiculares por conta daquela integral que nós resolvemos antes. Eu agora vou fazer
por fim, a combinação desses vetores, tá? Para facilitar a minha vida, eu vou chamar isso aqui de F1, tá? Vai ser mais fácil de entender, né? Se eu fizer assim, senão vai ficar muito texto. Eu vou dizer que F1 igual a seno de x, F3 igual a 1/3 do seno de 3x. F. E aqui eu vou colocar F1 de x. E F5 de x. Que não vai ser problema, é apenas a gente definir x de menos 3,5, menos 3,4, né, de 0,1 e 0,1, até 3,5. Agora estão definidas todas as funções. Por fim, eu vou calcular a soma, né, que vai ser... Poderia calcular lá em cima mesmo, seria melhor. Deixar esse x um pouco mais para baixo. Soma de x igual a f1 de x. Estou fazendo a combinação linear agora. Mais f3 de x. Soma de dois vetores. Vou fazer a soma de 3 vetores, não faz mal. Vou ter que digitar. Mais f5 de x. Soma de x. Olha que deu quase uma onda quadrada, né? Eu somei as senoidais e deu uma quadrada. Eu vou ser um pouco teimoso aqui, eu vou fazer um F7 ainda. Vamos fazer um F7. F. Isso é porque eu sei de cor, tá, pessoal? Igual a 1/7 vezes seno de 7 vezes x. Tá? Aqui eu vou somar mais o F7. Ficou mais próximo de um quadrado ainda. Eu vou colocar aqui o F7, que eu ainda não coloquei. F7. Pronto. Apareceu, então, esse é o x, né? Esse é o 3x, esse é o 5x, esse é o 7x, e esse é a soma dos senos. Aí vem a pergunta, será que qualquer onda que seja periódica, eu posso representar por uma soma de senos e cossenos? Bom, aí vem outra pergunta. Qualquer vetor no plano cartesiano 2D, eu posso somar por uma combinação linear de I e J? Sim. Qualquer vetor até no R3, só que daí eu preciso de 3 vetores base. I, J e K,
eu consigo representar por essa combinação linear. Qualquer função periódica, eu consigo representar por uma soma de senos com amplitudes e frequências diferentes, só escalonando. Só escalonando. Essas frequências mudam. Isso aqui é como se fosse o I, J, K, e depois tem mais, né? E esse aqui é o fator de escala, ou seja, as coordenadas. A dimensão, uma dimensão é seno de x, outra dimensão é seno de 3x, a outra é seno de 5x. Né? E o número que vai aqui na frente é a coordenada. Álgebra linear é isso, é transformar o que puder em vetor e criar regras que para ser considerado vetor tem que obedecer certas regras que já foram previamente criadas. Bom, dando a ideia de álgebra linear, vamos a uns conceitos fundamentais. Por exemplo, matrizes. Matrizes, todo mundo sabe o que é, nós vamos usar o tempo todo em álgebra linear. Elas vão representar funções, elas vão representar transformadas. Eu tenho um vetor de entrada, passo por uma transformação, que é uma matriz, e eu tenho um vetor de saída. E, às vezes, o vetor pode ser também uma matriz, tanto de entrada quanto de saída. Então, matriz nós vamos usar o tempo todo. Essa primeira matriz A, né, é bastante óbvio aqui que ela é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Forma de representação com parênteses, né, ou colchetes. Ou ainda essas barras duplas, que não é tão comum. Tá? Barra simples é determinante e barra dupla é matriz. Não curto nada essa última aqui. Tá? Essas duas aqui são extremamente comuns. O termo matriz linha é bastante óbvio, matriz coluna também. Né? Triangular superior, por quê? Porque só tem elementos aqui na parte da diagonal principal para cima. Triangular inferior é o contrário. Triangular, o nome já diz, né? Só tem na diagonal principal elementos. Escalar, né, é quando eu posso substituir essa matriz pela identidade e colocar um azinho aqui na frente multiplicando. Matriz unitária, né, ou identidade, é a mesma coisa. E a matriz nula, que tem todos os seus elementos zero. Não precisa ser quadrada para ser matriz nula. Matriz unitária precisa ser quadrada para ser identidade, né, ou matriz unitária. Matriz simétrica, vamos analisar aqui em torno da diagonal principal, o que torna ela simétrica, né, já ficou bastante claro, né, tem o espelho aí, o elemento A e J é igual ao elemento AJI. Né? Vejam aqui, ó. Esse aqui igual a esse. Esse aqui igual a esse. Esse aqui igual a esse. E assim por diante. E assim por diante. A matriz antissimétrica ela é muito parecida com a simétrica, mas tem um porém aqui, ó. Muda o sinal. Nomenclaturas que se entregam, né? Só pelo nome você já consegue entender. Aqui eu tenho uma matriz A e uma matriz B, e elas só vão ser iguais se todos forem iguais. Eu não posso comparar nem matrizes de ordem diferentes, né? Tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, né? Elas só são iguais se esse x for igual a 1, se esse z for igual a 3 e se esse y for igual a 1. Não tem outro jeito delas serem iguais. Adição de matrizes, ela é uma operação que existe. Para ela existir, eu somo simplesmente elemento a elemento. Facinho, moleza. Mas é óbvio que o número de linhas e colunas da primeira matriz tem que ser igual.
Então, se essa aqui tem 3 linhas e 2 colunas, só vai ser possível se essa aqui tiver 3 linhas e 2 colunas, e a matriz resultado, obviamente, 3 linhas e 2 colunas. E aí fica bastante claro que valem essas propriedades, né? A mais B igual a B mais A, essa aqui também. A existência do elemento neutro, né, ou da matriz zero, e a existência do elemento oposto, que é simplesmente a segunda matriz ser igual à primeira com sinais trocados. Parecem propriedades bem simples, né, e elas são, mas são importantíssimas para a álgebra linear. Propriedades da multiplicação por um escalar, né? Então, se eu pegar um número aqui e multiplicar pela matriz toda, tá? É só multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse, tem que multiplicar por ela toda. Esse 3 multiplica cada elemento da matriz. Então, a matriz mantém os números de linhas e colunas, só que todos esses elementos multiplicados por 3. Bastante simples também. E aí vem essas propriedades de associatividade, distributividade, também é tranquilo. E também, se eu multiplicar por 1, não faz nada. Multiplicação de matrizes, o buraco é um pouco mais embaixo. Não é pegar esse elemento aqui e multiplicar por cada elemento lá, ou fazer esse vezes esse. Não é. A coisa é complicada. Primeiro, vamos fazer eu prometo para vocês que é possível multiplicar essas duas matrizes. A primeira matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. A segunda matriz tem 3 linhas e 3 colunas. E a minha promessa continua válida. Para ser possível multiplicar duas matrizes, o número de colunas, veja que coisa, hein? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Essa é a regra. A matriz resultado da multiplicação vai ser 2 por 3. Então, essa aqui vai ter que ser 2 por 3. E, de fato, é. A gente ouve falar em linhas e colunas o tempo todo, né? Então, como é que a gente realiza uma multiplicação? A gente multiplica linha por coluna. Essa linha, né? Essa linha, vezes essa coluna. Então, 2 é o produto, na verdade, é o produto escalar dessa linha por essa coluna. Então, vai ficar 2 vezes. Por isso que o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Ó. Porque eu vou fazer um produto escalar. Né? É como se eu fosse fazer o produto escalar desse vetor por esse vetor aqui, ó. Depois eu vou fazer, né? Esse é o elemento 1, né? É esse primeiro elemento aqui. Né? Vamos ver qual que é o produto escalar. Vai ser 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, que dá esse 7. Esse é o elemento 1, porque foi primeira linha por primeira coluna. Agora eu vou fazer primeira linha por segunda. É esse elemento aqui, da primeira linha e da segunda coluna. Então, vai ser 2 vezes 4, 8. Mais 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes menos 1, 0. Beleza, fechou 8. Agora é o elemento da primeira linha e terceira coluna. 2 vezes 5, 10. Mais 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 0 vezes menos 1, 0. 10 menos 2, 8. Fechou. E assim por diante. Depois você vai fazer a segunda linha vezes a
primeira, segunda e terceira coluna. A segunda linha vezes a primeira coluna, a segunda linha vezes a segunda coluna, a segunda linha vezes a terceira coluna. Multiplicar é mais ou menos, não é tão fácil, não é tão difícil, né? Agora, algumas propriedades que eu tenho que ficar ligado. A primeira é fácil. Não importa a ordem, se eu faço B vezes, se eu tenho 3 matrizes sendo multiplicadas, né, não importa a ordem. A ordem, assim, eu posso multiplicar B vezes C, né, e depois esse é resultado por A, que dá a mesma coisa que fazer A vezes B, e esse é resultado por C. Agora, importa a ordem no seguinte sentido. Ó, A vezes B é diferente de B vezes A. Isso é perigoso, hein? Vejam que aqui, se eu chamar essa aqui de A, essa primeira de A e a segunda de B, talvez eu nem possa fazer B vezes A. Quer ver? Vou tentar. B, que é 3 por 3, vezes a matriz A, que é 2 por 3. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ó. Não é nem possível multiplicar. Então, coloquemos uma coisa na cabeça. Apesar de, lá no primário, a nossa professora muito querida disse que 3 vezes 4 era igual a 4 vezes 3. Agora você sabe que isso não é mais verdade. Tá? Apesar dos dois terem o mesmo resultado, isso não é uma igualdade. Em matriz, isso fica mais evidente. Mesmo porque 3 vezes 4, se você pensar um pouquinho, é 4 mais 4 mais 4, que dá 12. 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, que também dá 12. Né? Eles não são a mesma coisa. Quiseram os deuses da matemática, brincalhões, que o resultado fosse o mesmo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente vai se acostumando. 3 vezes 4 igual a 4 vezes 3. Né? Daí chega nas matrizes e se ferra. Por isso que eu dou tanta ênfase, né? Que A vezes B é diferente de B vezes A em matrizes. Isso aqui continua valendo. Ó. A distributividade, ou seja, o famoso chuveirinho, né? Continua valendo. Continua valendo. Tá? O que eu chamo a atenção, que é para não esquecer, é isso daqui. Ó. A vezes B é diferente de B vezes A. O resto continua valendo. Encontre o produto de A por B. Esse é o nosso exercício. Tem um A aqui, B aqui. Uma maneira fácil de fazer isso, né, é você fazer esta matriz vezes esse primeiro vetor, depois essa matriz, vezes o segundo vetor, vezes o terceiro, vezes o quarto. Foi o que foi feito aqui, ó. A matriz vezes o primeiro vetor. Daí você achou isso aqui, achou esse 12 e 8. Depois você fez a mesma matriz vezes o segundo vetor. Daí você achou isso aqui. Vezes o terceiro vetor, vezes o quarto vetor, 3, 1 e 2, que está aqui. Ó. Depois você só monta, né? Coloca o primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui. Agora vamos testar para ver se isso é verdadeiro, né? A primeira matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. A segunda matriz ela tem 3 linhas e 4 colunas. Para ser possível, este número tem que ser igual a esse, é verdade, e o resultado é 2 por 4. Será que essa matriz é 2 por 4? É 2 por 4, fechou. Então faz todo o sentido do mundo, sim. Fazer essas continhas, eu creio que vocês saibam fazer com relativa, não vou dizer relativa facilidade, mas não com dificuldade.
Que tal a gente fazer B vezes A, né? Nesse exercício aqui foi feito A vezes B. São as mesmas matrizes. Eu vou fazer agora B vezes A. Será que é possível? Vamos ver. Esta é 2 por 3. Esta é 3 por 4. Será que eu posso fazer B, que é 3 por 4, vezes A, que é 2 por 3? Não dá para fazer B vezes A. Não dá. Não tem como multiplicar. Tá? Então, para aí. Nem faz. Não dá. Não está definido. A multiplicação de matrizes só está definido para quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Senão, não tem como multiplicar. Não existe tamanha multiplicação. Então, aqui eu posso fazer essa vezes essa, mas não B vezes A. Aqui nós temos mais uma forma de multiplicar essas. Na verdade, é a mesma forma, né? Se você for fazer A vezes B, claro. Pega a linha 1 e multiplica pela coluna 1. Depois é a linha 1 pela coluna 2. E assim vai. Tá? Quer ver? Vamos fazer um elemento aqui, ó. Se eu pegar... Vamos chegar nesse 26 aqui, ó. Nesse 26. Aqui eu tenho a matriz A, 2 por 3, que está multiplicando a matriz B, 3 por 4. É possível a multiplicação? Sim. A matriz resultado vai ser 2 por 4. 2 por 4, né? Realmente está desenhado 2 por 4. Como é que eu chego neste elemento aqui? Bom, primeiro, qual que é este elemento? Este é o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Então, esse elemento 2, 3, vou escrever aqui A23, né? O elemento A23. Segunda linha, terceira coluna. Então, eu tenho que multiplicar a segunda linha, fazer o produto escalar, né, da segunda linha, pela terceira coluna. Ou seja, 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, mais 6 vezes 3, mais 0 vezes 5. Isso aqui vai dar 8, 6 vezes 3, 18, 26. Né? Assim que eu chego nesse elemento ali. E assim que eu posso fazer para calcular todos os elementos, desde o 1, 1 até o 2, 4. Né? Eu faço o produto escalar entre a linha da primeira e a coluna da segunda. Creio que ficou bem fácil agora de entender isso. Mas vamos a alguma aplicação de matrizes. Aqui é o seguinte, eu tenho que comprar alguns materiais e eu quero comprar onde o custo total é mais barato, né? Não adianta eu comprar o mais barato de uma ponta do país e o mais barato da outra ponta do país, eu estou no meio e pago o frete dos dois. Não, eu quero saber onde o total é mais barato. Aí as minhas necessidades são, tá? Eu tenho necessidade de resma de papel, de caixa de clips e de caixa de canetas. Um fornecedor Bom, primeiro vamos a essas necessidades. Tá. Aqui eu tenho o fornecedor de uma ponta do país e o fornecedor de outra ponta do país. As mesmas necessidades eu tenho nessa outra matriz, nessa outra matriz, né? Vejam que aqui eu tenho as mesmas necessidades que nessa matriz 2.
E eu tenho duas filiais da minha empresa, a filial 1 e a filial 2. Tá? Então, na filial 1, eu preciso de 4 resmas de papel. Na filial 2, 5. Tá? Eu preciso de uma caixa de clips, uma caixa de clips, 2 canetas, 9 canetas. Aqui eu tenho o preço da resma de papel do fornecedor A e do fornecedor B. O preço da caixa de clips do fornecedor A e do B e da caixa de caneta do fornecedor A e do fornecedor B. Qual que é o custo total? Né? Para mim fica até evidente de ver que o custo total é igual ao custo unitário vezes a quantidade. Esse é o custo unitário e esta é a quantidade. Será que eu consigo fazer matriz 1 vezes matriz 2? Bom, vou pensar um pouquinho. A matriz 1, ela me representa a quantidade. A matriz 2 me representa o custo unitário. Se eu multiplicar essas duas, eu espero ter o custo total. Bom, a quantidade, ela é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. O custo unitário é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas. Ah, eu posso multiplicar, sim. Eu não poderia fazer o contrário, provavelmente, mas isso eu posso fazer. E a matriz resultado vai ser 2 por 2. Então, vamos multiplicar as duas matrizes. Eu vou pegar essa matriz ali, 4, 1, 2, 5, 1 e 9. Eu vou multiplicar pela matriz 15, 11 e 32. Desculpa, 13, 10 e 34, 15, 11 e 32. E agora eu faço a linha 1 vezes a coluna 1. Então, 4 vezes 13, o primeiro elemento aqui é 4 vezes 13, mais 1 vezes 10, que é 10, esse é fácil, mais 2 vezes 34, que é 68. Então, 68 mais 10 mais 4 vezes 13. Eu vou ver quanto que dá isso aqui. 8 mais 10 mais 4 vezes 13. Tem 1 vezes, né, que deveria ser mais. 130. Bateu. Esse segundo aqui é o elemento da primeira linha e segunda coluna, então eu vou fazer 4 vezes 15, né, primeira linha e segunda coluna, mais 1 vezes 11, mais 11, mais 2 vezes 32, que dá 64. 4 vezes 15 dá 60, mais 64, 124, 124 mais 11, 135. Bateu. E assim eu encontro os próximos resultados. Esse 381 nada mais é do que essa multiplicação que a gente vai fazer aqui. Né? Vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna, 5 vezes 13, mais 10, 5
5 vezes 13 mais 10, que é 1 vezes 10. Mais 9 vezes 34. Esse aqui do lado vai ser a segunda linha vezes a segunda coluna, que vai ser 5 vezes 15, mais 1 vezes 11, mais 2 vezes 32. E aqui eu tenho, né, finalmente, aqui nesses números, eu tenho o custo por filial do fornecedor A e B. Vamos supor que essas filiais pudessem ser independentes na compra, né? A filial 1, ela deveria comprar do fornecedor A. E a filial 2 deveria comprar do fornecedor B. Agora, se fosse algo centralizado, né, que fosse para uma matriz, aí você faz a soma dos dois aqui e vê qual que tem a soma mais barata, né, a fim de comprar tudo de um fornecedor só. Gabriel, Luísa, Tawane, Nahana, Camila, Beatriz, como é que está o entendimento disso aí? Tá tranquilo, professor? É. Espero que sim, né? Eu estou achando que isso não é tão fácil. Vamos lá, os demais. Qualquer coisa mais tarde a gente só revê a aula, já que o professor tá gravando. Ah, sim, isso ajuda bastante, né? Mas nada como ao vivo, acho que é mais fácil aí. Os demais não me responderam, não sei se estão na aula, vamos fazer uma aula espírita. Ah, não, eu que não desci aqui. José, se você está aí, mande algum sinal. Ah, mandaram um sinal aqui embaixo, eu que não consigo ver. Ah, tá. Beleza. E a matriz inversa, por fim, aqui, ela não é fácil de ser calculada, mas ela é fundamental. É como a função inversa também é importante, a matriz inversa, ela é a operação contrária. Então, se eu multiplicar alguma matriz por A, e se eu quiser obter essa matriz de volta, é só multiplicar pela inversa. É como assim, se eu pego um número e multiplico por 7, se eu quiser o número de volta, é só multiplicar ele por 7 na menos 1. Não existe divisão de matriz, né? Por isso que a necessidade da matriz inversa. Eu prometo aqui que se dado A sendo essa matriz, a matriz inversa, agora eu estou prometendo que é essa daqui, tá? Estou garantindo. E sendo verdade isso, o produto dessas duas vai dar a matriz identidade. Né? Esse I2 é identidade 2 por 2. Tá? Identidade 2 por 2 quer dizer que é uma matriz 2 por 2, né? 1, 0, 0, 1, só isso. Mais alguns exemplos. Se a matriz A for essa, consequentemente, A na menos 1 é essa, tá? Ó, tenho A na menos 1. Presta bem atenção nisso. Da mesma forma, aqui eu tenho B e B na menos 1. Quanto que é A vezes B na menos 1? Foi calculado, tá? A vezes B na menos 1. E agora foi feito o contrário. Por que toda essa tramóia aí? Porque a minha pergunta é: quanto será que é A na menos 1 vezes B na menos 1? Quanto será que vale isso aqui? Será que isso é igual a A vezes B na menos 1?
Será? Bom, eu vou fazer as contas aqui para a gente entender isso. Eu sou tentado a dizer que sim, apesar de olhar tudo isso. Mas esse slide não está aqui à toa. Vamos pegar uma matriz A, igualzinha a essa que nós estamos trabalhando. A igual bem simplesinha. 1, 2, 1 e 3. Matriz. A matriz B está aqui do ladinho. 3, 2, 2 e 2. A matriz A na inversa, né? Eu ainda não sei calcular a inversa, eu estou confiando no computador aqui, né? A na menos 1 e B elevado a menos 1. Estou confiando nele. Agora eu vou fazer A na menos 1 vezes B elevado na menos 1. Beleza. Vou fazer A vezes B elevado na menos 1. Já vi que não é a mesma coisa. Não é. Então a resposta é A na menos 1, B na menos 1 é igual a AB na menos 1? Não é. Mas tem outra propriedade interessante. B vezes A se você inverter a ordem aqui, aí dá certo. Então, A na menos 1, B na menos 1 é igual a B vezes A na menos 1. Não é A vezes B na menos 1. Bom, você lembrar dessa propriedade. Tá? Então, existe a propriedade. Tá? Aqui ela está toda deduzida, mas o importante mesmo é que a gente se lembre disso aqui. Ó. Que não é só passar esse menos 1, tal como a gente faz com os números, passa ele para cá e para cá. É importantíssimo trocar essa ordem também. Já que é inversa, inverte a ordem. Fica fácil de decorar. Aqui eu tenho, fiz no Excel uma matriz A, uma matriz inversa, né, e a matriz identidade como o produto de A pela inversa. Nós todos temos acesso ao Office 365 na Udesc, tá? E eu vou explicar como fazer isso no Excel agora. As mesmas matrizes, eu vou usar, só vou puxar aqui para o lado de cá o meu. Então, a matriz A, 3, menos 2, menos 1 e 1. Deixa tudo centralizadinho para ficar bonito. Tá? Se o cara é bem chato, ele vem para cá e mescla essas duas, ó. Daí ficou bem bonitinho. Depois seleciona aqui. Faz a matriz B. Menos 1. Menos 1. Opa, menos 1. E aqui, igual a 3 dividido por 2. Né? Vai ser usado 1,5. Você pode também ser bem criterioso, vir formatar células
E ele vai ter fração aqui, ó. Eu, particularmente, eu pego este aqui com 3 dígitos, que eu gosto mais, ou vem personalizado, né? Em personalizado, você simplesmente deixa assim, ó, 3 interrogações divididos por 3 interrogações. Apareceu 3 meios ali. Brincando um pouquinho, vocês já vão entender isso. A inversa de A, vou escrever igual a matriz, ele já me ajudou, ó, só mat, né, e já apareceu aqui várias opções. A segunda é matriz inversa, seleciona, está aqui, ó, não tem como ser mais fácil do que isso. Vou fazer aqui de novo, igual a matriz, ponto inverso, seleciona. Agora, eu vou fazer a matriz A vezes a inversa de A, só para achar a identidade. Matriz ponto multiplicação, ó, ponto mult, seleciona a matriz 1, ponto e vírgula, seleciona a matriz 2. Já fez. Aqui é a mesma coisa. Seleciona a matriz 1, seleciona a matriz 2. Já fez. E o que é esse 1 vezes 10 a menos 16? Bom, isso é um erro numérico, né, natural do processo de cálculo, né, mas vezes 10 a menos 16 é 0. Se você quer consumir com ele, você vem aqui em formatar células, número, né, deixa só com 2 casas ou mais, né, deixa com quantas casas tu quiser depois da vírgula, que você vai ver que ele continua sendo 0, né, tem que ter 16 casas para aparecer alguma coisa. Então, encontramos a matriz de identidade. Sabemos já fazer contas no Excel, que maravilha aí. Finalmente, a matriz transposta. A matriz transposta ela é bastante tranquila de entender. Você só troca a linha por coluna. Então, este elemento que estava aqui, ó, vamos pensar em qual posição que ele estava. Este elemento está na posição... Não, 2, 2 não, vamos pegar esse aqui. Esse está na terceira linha e segunda coluna. Ele vai para a segunda linha e terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna. Agora ele está na segunda linha e terceira coluna. Este elemento aqui, ele está na primeira linha, desculpa, segunda linha e primeira coluna. Ele vai para a primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Está aqui, ó, primeira linha e segunda coluna. Só troca I por J, né? Se cada elemento é A e J. A mesma propriedade da inversa vale para a transposta. Então já ficou fácil de decorar isso aí, para a inversa e para a transposta. Mesmo porque lá naquele problema anterior, imagina o seguinte, ó, o cara te deu essas 2 tabelas aqui, ó, te passaram essa tabela aqui, ó, você não é engenheiro, aí calcula para mim. Isso vocês vão escutar muito. A tabela ela não veio bem como deveria, vem assim, filiais, né, a necessidade, fornecedor e preço. Mas agora perceba que essa aqui é 2 por 3 e essa aqui é 2 por 3. Você não pode simplesmente pegar o custo unitário e multiplicar pelo preço, né? E pela, desculpa, quantidade e multiplicar pelo custo unitário. Você não pode pegar a quantidade e multiplicar pelo custo unitário e achar que vai ter o custo total. Tá? Porque a quantidade é uma matriz 2 por 3. E aqui o custo unitário também é uma matriz 2 por 3. Danou-se, não pode ser feita a multiplicação.
Vamos pensar um pouquinho mais. Eu tenho aqui, o que é o 2? O 2 são duas filiais. Duas filiais. O 3 são 3 necessidades. Depois foi me dado dois fornecedores por 3 necessidades. Só tem um jeito de eu multiplicar esses dois. É as necessidades estarem em comum. Né? Eu tenho que inverter essa segunda aqui, porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então é só questão de inverter. Eu fiz a matriz transposta, a tabela é exatamente a mesma, apenas transposta. Agora eu tenho uma matriz 2 por 3, que é a primeira, vezes uma matriz 3 por 2, né, onde as necessidades coincidem. E no final eu vou ter uma matriz 2 por 2, de duas filiais por 2 fornecedores. Né, duas filiais por 2 fornecedores. E aí você escolhe para qual filial é mais vantajoso qual fornecedor. Então, não é uma aplicação bobinha assim, transpor. Às vezes, é necessário transpor uma matriz para tornar uma operação, uma necessidade maior permitida. Para fechar hoje, nós vamos ver produto interno e externo de vetores. Imagine aqui que eu tenha dois vetores no R2, né? O vetor U e o vetor V. O produto interno, ele é a mesma coisa que o produto escalar, né? Ele tende a se tornar um número enxuto. Então, para eu fazer o produto interno de U por V, é a mesma coisa que eu multiplicar essas duas, vou considerar eles como se fossem matrizes, né? Mas aí eu tenho que fazer o U transposto vezes o V, ó, interno. Para fazer o produto externo, eu faço o contrário. Eu faço U vezes o V transposto, e aí eu tenho como resultado algo mais externo. Por isso que o produto externo, né, fica maior, fica 2 por 2. Claro que eu não posso multiplicar U por V. Não posso. Eu posso fazer UT vezes V, aí sim, ou U vezes VT. Quando dá o menor dos tamanhos de matrizes possível, é um produto interno. Quando dá o maior, é um produto externo. Ficou relativamente fácil isso. Eu menti, tem poucas coisas a mais ainda hoje. Definição de traço. Traço, é fácil de ver. Você tem aqui a diagonal principal e você soma esses elementos. Isso é traço. Agora, é possível, essa pergunta aqui, é possível o produto de duas matrizes darem zero, sendo que nenhuma das duas matrizes originalmente é zero? Sim. Aqui eu tenho uma matriz A que não é zero e aqui uma matriz B que não é zero. E o produto de A por B dá uma matriz nula. E o produto de B por A não dá uma matriz nula. É possível, sim. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu vou colocar alguns materiais no Moodle, algumas questões, e que vocês têm até a próxima aula. Não sei se é amanhã ou não, mas é até a próxima aula para me entregar. Ficou alguma dúvida em especial da aula de hoje?
Vocês já estão agora numa fase mais à frente, sintam-se à vontade para falar o tempo todo, né? Não fiquem recolhidos atrás do microfone. Mesmo porque eu nem conheço ainda, eu tenho que conhecer pela voz. Pode falar, Beatriz. Se ninguém fala, você fala. Não, não vou nada, não. Só quero ver quando Então, é que é a próxima aula de álgebra. de álgebra, né? Meus caros, um abraço para todos vocês, então. Daqui a pouquinho a tarefa já vai estar disponibilizada lá no Moodle, né? Qualquer coisa vocês vão fazendo contato, entre naquele grupo do WhatsApp lá que eu disponibilizei o link, né? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. Pera aí, onde é que tá o link, professor? No Moodle. Ah, tá. Vou ver então. Então, todos, né? Digo isso para todos, né? O Moodle tem que ser olhado sempre, 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 tá? Qualquer coisa, contato que eu não consiga fazer, tá lá no Moodle. Sempre vou colocar lá. Tá bom. Tá? Um abração aí. Tchau, tchau. Tchau.